Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, pra gente falar muito da reapresentação do Inter, que teve novidades importantes, titular que ficou fora da atividade e o jogador que saiu mais cedo com uma possível lesão deste treinamento. Os dois jogadores que pediram para permanecer no Inter na próxima temporada. A gente traz detalhes sobre isso também e a novidade em relação à patrocinadora Master do Internacional, porque ela saiu de um acordo com o Palmeiras e isso pode ajudar o Inter a receber alguns milhões. Pra já, a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, com o site mais seguro. Eu recomendo, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, o link no primeiro comentário fixado, tu entra nele e faz o teu registro lá na KTO pra jogar na responsa. Com responsabilidade, é pra brincar, é pra se divertir, não é pra tentar fazer renda extra. Casa de apostas é coisa séria, por isso o site é proibido para menores de 18 anos. Quero falar aqui também de Ativo. Ativo é você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual para homens e mulheres. Tem o Ativo Fem para a mulherada que me acompanha também, com os melhores preços e descontos. Chama o pessoal do Ativo pelo link do WhatsApp que está no primeiro comentário fixado, ou o número fixo e o próprio WhatsApp, se tu quiser digitar manualmente no telefone, está aparecendo na tela para vocês. Não há nenhum tipo de contraindicação para usar o Ativo e a entrega é super sigilosa. O contato com o pessoal do Ativo também, entrega na porta da tua casa, sigilosa. Aproveita e chama o pessoal do Ativo. Lembrando que o Ativo não é só para aqueles momentos, ele é também para o teu dia a dia. Se tu estiver mais para baixo, meio borocochô, chama o pessoal do Ativo que eles podem te ajudar, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Depois da vitória por 2-0 contra o Sport ontem à noite no estádio Beira-Rio, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante e tem algumas novidades importantes. Colorado que pensa no jogo de quarta-feira contra o Bahia, lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Inter que não vai voltar para Porto Alegre. O Inter viaja amanhã, na terça, depois da última atividade antes desse jogo contra o Bahia, viaja para Salvador, joga na quarta, permanece na quinta e deve treinar por lá e vai para o Rio de Janeiro para o jogo do sábado contra o Fluminense lá no Maracanã. Então o Inter não vai voltar para Porto Alegre. Quem for com a delegação agora vai permanecer por lá, a não ser que tenha algum problema de última hora e algum jogador viaje só para o jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Bom, o treinamento de hoje no CT Parque Gigante, ele tem algumas novidades importantes. Foi um treino que os titulares fizeram regenerativo na academia e os reservas, ou quem não pôde atuar ontem contra o Sport, trabalhou de fato mais forte junto da garotada que esteve mais uma vez presente no CT Parque Gigante. Fizeram atividade, diria que comum, convencional, e quem foi titular ontem, mais de 45 minutos, fez um trabalho de regenerativo na academia. A grande novidade, Alan Patrick segue com lombalgia e não treinou. Ele é dúvida para esses jogos contra o Bahia e o Fluminense, tem um risco do camisa 10 e capitão do Inter não viajar com a delegação. A outra situação, Alan Rodrigues, que tinha voltado contra o Mirassol de uma lesão muscular, entrou no meio de semana lá no interior de São Paulo, entrou na vitória ontem no segundo tempo contra o Sport no Beira-Rio. Hoje o Alan Rodrigues sentiu a posterior da coxa mais uma vez e saiu mais cedo do treinamento no CT Parque Gigante. Vai ser reavaliado para saber se tem condições ou se teve mais uma vez uma lesão na posterior da coxa. Em contrapartida, uma boa notícia, o garoto Luiz Otávio voltou a trabalhar com o restante do grupo, ele se recuperava de uma lesão muscular, vinha sendo titular com Ramon Dias nos primeiros jogos dele no Internacional, está de volta e deve ser relacionado para os duelos contra Bahia e Fluminense, tá? Lembrando que o Inter já não vai poder contar com o Carboneiro na quarta-feira, mas ele deve viajar com a delegação. Inclusive teve um episódio inusitado, né? Ele chuta uma bola num lance que ele faz uma falta no jogador do Sport, ele reclama com o árbitro da partida, dá um bico na bola, leva um amarelo e foi o terceiro dele. E na zona mista, depois do jogo contra o Sport ontem à noite, ele disse que ele não sabia que ele estava pendurado. Uma situação até curiosa e eu diria ali que certa falta de comunicação, uma falha do Internacional, o jogador não saber que ele está pendurado e tomar um cartão amarelo bobo dentro do jogo de ontem no Beira-Rio. Inclusive sobre Carboneiro, eu queria destacar aqui porque
O Carboneiro fez uma revelação bem importante ontem na zona mista do estádio Beira-Rio. E ela está muito ligada ao que o presidente falou durante a semana antes do jogo contra o Mirassol, porque, para quem não viu, o presidente confirmou que o Carboneiro deve ser comprado pelo Internacional. O Inter que pagou $200 mil, cerca de R$1 milhão, para trazer o colombiano por empréstimo e terá que pagar mais $4 milhões para adquiri-lo em definitivo na virada do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo do Carboneiro com o Inter. E ontem, na zona mista do Beira-Rio, ele disse, palavras dele, que ele quer ficar no Inter, que ele se adaptou à cidade, se adaptou ao clube e quer permanecer aqui para a próxima temporada. Depois ele até foi questionado sobre Copa do Mundo e a gente sabe que o fato dele estar jogando numa grande liga como a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, isso faz com que o jogador tenha uma atenção voltada para isso, porque pode levá-lo para a próxima Copa do Mundo. Ele que estreou recentemente com gol na seleção da Colômbia, se emocionou e é um jogador cotado para quem sabe estar nos Estados Unidos representando a seleção colombiana no meio do ano que vem na Copa do Mundo. O outro jogador que pediu para ficar no ano que vem praticamente é o Bruno Henrique, que deu uma entrevista dizendo que sim, ele tem o desejo de permanecer, que ele está adaptado à cidade, ao clube, gosta muito da torcida, de todos no dia a dia. E, se depender dele, ele fica para o ano que vem. O Bruno Henrique tem contrato até dezembro e o Inter está indeciso quanto à sua renovação. O Inter não tem certeza ainda se vai renovar com o Bruno Henrique, por já ter um pouco mais de idade, foi muito criticado durante essa temporada, mas temos que dar o braço a torcer. O Bruno Henrique evoluiu e melhorou desde a chegada do Ramon Dias no Internacional e a direção vai ter que avaliar essa permanência ou não do Bruno Henrique para a próxima temporada. A outra situação que eu quero trazer aqui é sobre a patrocinadora master do Internacional, a Alfa, casa de apostas, que patrocina a dupla Grenal desde o início desse ano ali durante o período do Campeonato Gaúcho. A gente trouxe aqui a possibilidade da Alfa deixar o Inter e o Grêmio também. A Alfa já tinha comunicado algumas semanas atrás que não pagaria os últimos 3 meses do ano por conta de uma repactuação que eles tiveram. Para quem não sabe, a Alfa está mudando de sócio e isso alterou, junto de outros processos, tá, que foram modificados internamente na empresa, fez com que tivesse ali uma questão de fluxo de caixa, algumas dificuldades, e por isso eles comunicaram Grêmio e Inter que não pagariam os últimos 3 meses do ano e que voltariam a pagar a dupla Grenal no início do próximo ano, no mês de janeiro, quitariam esses 3 últimos meses do ano, com correções e juros tudo bonitinho. A gente tá falando aí de mais ou menos 12 milhões de reais, tá? Para cada, 24 milhões de reais a dupla, porque é 4 milhões mês, basicamente, né? Um contrato de 50 milhões por ano, com aditivos que pode chegar a 70 milhões ano para a dupla Grenal, para cada um. E eles atrasaram 3 meses, cada mês 4 milhões, 12 milhões para cada lado, tá? 9 milhões, né? 9 milhões para cada... Aliás, estamos falando do correto, 12 milhões, minha conta não estava errada. 4 milhões um mês, mais outro, mais 4, 8, 12 com o terceiro mês. Com correção de juros e impostos vai dar ali quase na casa dos 15, tá? Esse valor, porque vai atrasar 3 meses, enfim, tem os juros e todas as correções do valor. Mas a grande notícia é que a Alfa comunicou nas últimas horas o Palmeiras, que é um parceiro da Alfa. A Alfa não está na camiseta do Palmeiras, ela está nas placas de publicidade do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Ela tem um contrato em que ela circula na placa de publicidade do Allianz Parque por 30 minutos cada jogo, tá? E ela comunicou ao Palmeiras que não vai renovar esse vínculo com o Clube Paulista para o próximo ano. E isso é um respiro importante para eles conseguirem quitar esses valores com a dupla Grenal e quem sabe até se manterem para a próxima temporada, o que a gente trouxe aqui, que é uma possibilidade até de não acontecer. Por quê? A Alfa procurou algumas empresas tentando repassar o contrato com a dupla Grenal, porque eles viram que talvez não vão conseguir cumprir os valores e esse contrato a longo prazo. Lembrando que tem mais 2 anos de contrato, né? Foi esse ano, tem ainda 26 e 27. 3 temporadas, 150 milhões para cada um. 150 para o Inter, 50 milhões ano e mesma coisa para o lado do Grêmio. Então, com esse risco de não manter o contrato, eles tentaram repassar, levantaram a possibilidade internamente lá na Alfa, e eu descobri isso, de até fechamento de operações para o próximo ano. Então, esse movimento de sair do Palmeiras para a próxima temporada é um movimento importante, porque pode dar um respiro para a Alfa e fazer com que eles consigam pagar os milhões que devem ao Inter e seguirem com os milhões das próximas temporadas com a dupla Grenal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.